Olá, estamos iniciando mais um programa Tribuna Livre, aqui na TV Capital, Canal 5, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Amigos telespectadores, esse ano é ano de eleições. Nós temos eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente e governo do estado. O que nós estamos observando é que na atual conjuntura política do nosso país, há um desejo muito grande da população em que haja mudança. Agora, para que essa mudança venha a acontecer, é necessário que o eleitor tenha consciência de que os candidatos que aí estão, os pré-candidatos que aí estão, muitos que já têm mandato, eles querem continuar, mas fizeram praticamente nada para continuar na vida pública. Muitos deles querem fazer da política uma profissão, até porque eles sabem que com 2 mandatos de deputado estadual ele já se aposenta. 2 mandatos de deputado federal aposenta, com apenas 8 anos de mandato. Um senador com 8 anos de mandato aposenta. Você já imaginou um governador com um mandato, aposenta com R$33 mil e ainda tem um oficial da polícia à sua disposição até o dia que você desce para ir para o céu, que chega aproximadamente R$80 mil de despesa por mês. Ora, se ele foi governador, ele foi um prestador de serviço e vai ter tudo isso depois de 4 anos, se ele não ganhar a reeleição? Um deputado federal com 2 mandatos, que às vezes com 8 anos de mandato ele não fez praticamente nada, aposenta e tem suas benécias. É sobre esse assunto e outros que eu irei conversar com a pré-candidata a deputada federal, doutora Graça, juíza, aposentada, que tem experiência. Eu não sei se ela tem experiência na política, agora, como juiz, ela tem experiência, ela sabe o que é a comunidade. Até por isso é que nós vamos conversar. Doutora Graça, seja bem-vinda no nosso programa. Pré-candidata a deputada federal. Essa ideia veio de onde? Bom, esta ideia veio do fato de eu ser uma pessoa que sempre fui comprometida com as questões de interesse público. Eu nunca fui uma juíza de gabinete, Aloísio. Eu trabalhava nos meus processos, mas quando eu me deparava com situações que revelavam que a cidade, a comunidade ia mal, como, por exemplo, eu era juíza de uma vara de acidente de trânsito. Quando eu via que os processos de acidente de trânsito estavam aumentando a quantidade, eu fiz várias campanhas de trânsito, mobilizando toda a cidade, estrutura de polícia militar, de corpo de bombeiros, para chamar a atenção das pessoas que deveriam ter cuidado para dirigir, para evitar acidentes, porque sempre achei que as pessoas não deveriam morrer no meio da rua, e sim na sua cama, da sua casa ou de hospital. Ou seja, eu tinha sensibilidade com as questões sociais e saía do meu gabinete para ajudar a resolver, para propor soluções. E em vários momentos da vida da cidade, e quando a segurança, quando a violência estava muito grande, por exemplo, quando houve o assassinato do 2º padre ali no Mercadinho. Frei Tadeu, nós fizemos uma carreata daí da Praça Brasil até 4 Bocas. Eu, a juíza, na época eu estava em João Lisboa, a juíza de João Lisboa, estava em cima daquele caminhão, falando contra a violência, tentando sensibilizar o governo da época e as forças de segurança para essa questão da violência imperatriz. Na época do SEST, da construção da barragem de Estreito, eu participei de todas as audiências públicas. Contra ou a favor? Eu era contra, porque eu sou contra toda coisa que causa mal para o meio ambiente. Inclusive, está aí a resposta. E a barragem é um problema sério. No Brasil, a gente não precisava ter energia elétrica
vinda de hidrelétricas, e sim de barragens, e sim energia de fonte eólica, né? A energia que vem dos ventos, e que nós temos um litoral muito grande, não precisava arrebentar com os rios para poder ter energia elétrica. A solar também? Então, a energia solar também, temos um país com sol aí de 40 graus, que dava para solucionar isso. Por que os governos brasileiros sempre optaram pelo pior para o país? A questão da matriz energética. Porque cavar rio, fazer barragem, dá mais oportunidade para a corrupção, para se roubar dinheiro, do que se você fizer energia, por exemplo, eólica, que você pode contar a quantidade de postes que tem de uma região a outra e calcular a despesa. Então, não tem como roubar ali. Agora, na hidrelétrica tem. Eles começam com alguns bilhões, como foi o caso do próprio SEST, com alguns bilhões, eu não lembro agora o valor, mas eu me lembro de Belo Monte, por exemplo, que triplicou o valor da obra de Belo Monte, e depois a gente viu que tem políticos envolvidos aí em desvio lá na hidrelétrica de Belo Monte. Então, sempre se optou pelas coisas que beneficiavam mais os políticos do que o povo. E agora a gente precisa repensar isso, todas as questões que no Brasil foram feitas para beneficiar os políticos, precisa agora se mudar. O povo precisa escolher pessoas que tenham uma visão oposta a isso, que tenham uma visão da supremacia do interesse do povo sobre o interesse dos políticos ou do capital financeiro internacional. Nós precisamos de candidatos com essa visão de povo, de interesse do país, de ter aquele sentimento de nacionalismo, de ter um país forte, respeitado internacionalmente, e isso que a gente não está vendo hoje. Doutora Graça, o que nós temos observado na atual conjuntura política, diante do que aconteceu com esse golpe? A gente tem observado que os 513 deputados federais e os 81 senadores, a maioria do Congresso hoje é a bancada ruralista. E a bancada ruralista, ele sempre trabalha pelo capital, e principalmente em apoio ao capital estrangeiro. Quando se investe muito no agronegócio, automaticamente você devasta a natureza. Em relação a essas devastações, e principalmente um grande problema que vai causar daqui para frente muito mais, é a questão de você tirar o rótulo daqueles produtos agrotóxicos que o Congresso apoiou, que é a bancada ruralista. A senhora deputada eleita, como é que a senhora vai conviver no meio da maioria do Congresso junto a esse povo? A grande questão da bancada ruralista que você citou é que são pessoas, um segmento econômico que não respeita o meio ambiente. No dia que o Brasil, os seus políticos, os seus produtores rurais entenderem que precisa fazer produção agropecuária com respeito ao meio ambiente, por exemplo, não há mais necessidade de continuar desmatando. A área desmatada no Brasil, ela já é suficiente para se produzir todo tipo de commodity agrícola para exportação, inclusive, sem a necessidade de desmatar mais. Até porque a gente sabe que o desmatamento é a causa eficiente, a causa mais grave da seca dos rios. E você está vendo aí o nosso Tocantins, já tem 3 anos que ele está baixando o nível. Todo verão, ano passado, a gente atravessou esse rio a pé. Já está agonizando agora. Há poucos dias terminou o inverno, já está novamente com grandes bancos de areia. Quando, no inverno, durante as chuvas, as pessoas falavam sobre o rio, o rio está cheio. Sim, o rio está cheio com a água da chuva, porque o leito dele é mais baixo e a água da chuva vai para lá, e então dá a impressão que o rio está cheio, que o problema está resolvido, mas não está. E olha, veja bem, a questão do desmatamento para o plantio da soja, do milho e do eucalipto, principalmente do eucalipto,
que está avançando no solo maranhense de forma extraordinária, ela é, e eu já li, eu estou dizendo isso não é de mim, mas é de estudos a que eu tive acesso, de cientistas, de geólogos, que esse tipo de cultura ele causa desertificação do solo. Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado. As pessoas têm dificuldade de falar nisso, porque o agronegócio, ele traz emprego, ele é bom para o balanço de pagamento do país e tal. Mas o agronegócio é importante para todos nós, porém, precisa respeitar o meio ambiente. É necessário que isso seja feito de forma sustentável para não acabar, por exemplo, com os recursos hídricos, com os nossos rios, com as nossas nascentes. Ok, eu estou conversando com a doutora Graça, pré-candidata a deputado federal. Nós iremos para o nosso intervalo comercial, logo em seguida voltaremos conversando com a doutora Graça e vamos nos aprofundando na questão do que é um deputado federal no Congresso. Já estaremos de volta. Extra, extra, extra! Chegou o que você tanto esperava! A Faculdade Coelho Neto acaba de chegar em nossa cidade, com os cursos de bacharel em Educação Física e Serviço Social. Cursos presenciais no horário noturno, conforme portaria número 406 do Ministério da Educação. Vestibular dia 30 de junho. Faculdade Coelho Neto, Rua Paraíba, 1518, Mercadinho. Mais informações 3524-8463. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ok, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Eu estou conversando com a doutora Graça, juíza, aposentada, pré-candidata a deputada federal. Amigo telespectadores, o Brasil tem 850 milhões de hectares de terra. 450 milhões estão aptas para a produção com água, energia e estradas viáveis. O agronegócio, ele não é um bom negócio para rios, riachos, córregos e nascentes. O rio Tocantins, doutora Graça, ele já está agonizando. E eu estive observando agora, de cima da ponte, que já existe grandes bancos de areias. E já estive também andando ali nas margens do Riacho Cacau. O fio de água está muito pouco. Agora você imagina os outros riachos. Dentro do Congresso, como existe a maioria da bancada ruralista, o que a gente gostaria de explicar para a senhora sendo eleita deputada federal, bater de frente. Porque o agronegócio, ele desmata muito, a mata ciliar vai embora. O produto, as matas do cerrado brasileiro já estão totalmente devastada. Eu tive recentemente aqui na região de Balsas, você anda quilômetros e quilômetros, aquele mundo que no futuro vai ser um deserto. No subsolo, que teria que ter água até 2 metros, já não tem mais. Eles já reclamam que diz que faltou chuva. Em alguns setores choveram bastante, outros não. Hoje, se continuar o desmatamento, o que será o futuro do nosso país? Aloysio, se chegar à Câmara Federal, se o povo me conceder esse mandato, uma das minhas bandeiras é a defesa de um projeto nacional de recuperação de nascentes e margens dos rios e de parada do desmatamento. Para agora, porque, como eu disse no início, nós não precisamos desmatar mais do que o que já foi desmatado. Toda a área, se ela for trabalhada com tecnologias, da forma adequada, ela é suficiente para a produção,
do país, tanto para a produção interna quanto para a exportação. Isso porque é uma área grande demais já. Então, o que está em pé, que é a floresta amazônica, que é parte do Cerrado, que se encontra no Maranhão, Goiás, Distrito Federal, o Tocantins todinho, o bioma é de bioma cerrado, isto não pode mais ser tocado, porque já desmataram demais. E se o desmatamento continuar, nós teremos um deserto dentro de pouco tempo. Doutora Graça, se por acaso, continuar da forma que está, o que nós temos de previsões, que a gente conversa com os maiores ambientalistas do mundo inteiro, uma das grandes preocupações nossas, se esse ano não for aprovada a questão da privatização da Petrobras e o governo que ganhar essas eleições, a senhora sendo eleita deputada, eu lhe peço, não deixe, bata de frente, porque se vier privatizar a Petrobras, a senhora pode ter certeza absoluta. A Amazônia e o Cerrado vai ser devastada, porque o capital estrangeiro vem com tudo. Porque lá onde hoje eles querem preservar o nosso país, que não querem, lá eles já devastaram tudo. E querem usar as nossas naturezas que aqui existem. Tem como a senhora agregar um número maior de deputados? Porque lá, doutora Graça, a senhora sendo eleita, a senhora tem que, nos primeiros dias, já convencer os deputados para que isso seja barrado. Porque com esse presidente que aí está, e com muito dinheiro que esses deputados dele têm, e os senadores têm, há um risco muito grande da bancada voltar. E se voltarem, se não tiver alguém para combater, pode ter certeza que nosso país vai virar um deserto. Veja bem, aí que entra o eleitor. O povo brasileiro tem uma oportunidade ímpar nestas eleições de renovar a Câmara Federal e renovar o Senado Federal. Existem candidatos da sociedade, pessoas comprometidas com o povo, pessoas honestas, pessoas de passado limpo, que não estão envolvidas em corrupção, dispostas a entrar na política, a se candidatar. Mas precisa que a própria sociedade ajude estas pessoas, porque eu, por exemplo, estou encontrando dificuldade na minha pré-campanha, porque dependo de dinheiro e que eu não tenho, eu nunca roubei, eu nunca exerci cargo público, eu já exerci cargo público durante 30 anos da minha vida. Eu fui juíza de direito, sou, mas era ainda na ativa, e eu nunca me corrompi, então eu não tenho dinheiro para gastar em campanha. Precisa que a própria comunidade se una para defender essas candidaturas limpas, essas candidaturas que estão entrando agora, a fim de que muitos deputados, não somente a doutora Graça, porque uma pessoa só ou um grupo pequeno não vai conseguir fazer muita diferença, mas que o povo do Maranhão, veja bem, se una nesse momento, daqui até a eleição, para defender candidaturas que nasçam da sociedade e não do meio político que está corrompido. Pessoas, como eu disse, e a gente precisa estar repetindo isso, que tenham passado e presente limpos, pessoas comprometidas com a coisa séria em fazer uma política nova, de um jeito novo. A gente precisa resgatar a imagem da política para que as pessoas comecem a acreditar que política é lugar de gente honesta e não lugar de bandido. Agora, para isso, é preciso tirar os bandidos e botar as pessoas que são éticas e que são comprometidas e que têm vida limpa. Está nas mãos do povo, na urna eletrônica, a possibilidade de fazer a grande mudança, a grande reforma. Porque, veja bem, nenhuma reforma será feita com esse Congresso que está aí. A grande reforma, quem deve fazer, quem pode fazer, é o povo brasileiro nas urnas, botando essas caras novas, essas vidas novas, esses nomes limpos para exercer os cargos de deputado federal, senador e outros cargos do Poder Executivo.
Amigo telespectadores, a doutora Graça está deixando bem claro. Ela falou que a situação financeira, é preciso que você entenda o seguinte. Eu acho que não precisa o eleitor pedir nada para nenhum candidato. É preciso que você tenha consciência de que o candidato, quando ele lhe oferece qualquer dinheiro, automaticamente ele já lhe corrompeu para ser um corrupto, para aumentar a sua condição de vida, ou seja, o seu padrão de vida. É isso que a gente está vendo no dia a dia. Hoje, aqui na cidade de Imperatriz, nós não temos um deputado federal. Nós não temos um deputado federal. E são vários pré-candidatos. Existe um pré-candidato aqui, que é o Madeira, que diz que esses outros pré-candidatos são candidatinho, periquito, candidatinho disso e disso daquilo. Mas olha, ele passou 16 anos no Congresso Nacional e não fez nada pelo Maranhão. Ele agora passou 8 anos como prefeito e ainda fica debochando da cara do eleitor. Ontem eu tive com uma pessoa aqui, o seu Antônio do Itamaguará, brigando por falta de água. E o deputado disse que na época que ele teve como deputado e como prefeito fez de tudo. Eu só estou falando isso para você colocar na sua consciência de que o eleitor não pode estar pedindo nada para o candidato. São muitos pré-candidatos a deputados federais, deputados estaduais, senadores e o governo do estado do Maranhão. Não peça nada, não vá pedir uma carrada de tijolo, não vá pedir R$2.000 por mês, não vá pedir um sapato, uma sacola cheia de roupa, um carro, porque tem eleitor que tem coragem de pedir carro. São essas ações que faz com que os malandros que querem fazer da política uma profissão se perpetuarem no poder. Nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos conversando com a doutora Graça, pré-candidata a deputada federal. Extra, extra, extra! Chegou o que você tanto esperava! A Faculdade Coelho Neto acaba de chegar em nossa cidade, com os cursos de bacharel em Educação Física e Serviço Social. Cursos presenciais no horário noturno, conforme portaria número 406 do Ministério da Educação. Vestibular dia 30 de junho. Faculdade Coelho Neto, Rua Paraíba, 1518, Mercadinho. Mais informações 3524-8463. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre aqui na TV Capital, Canal 5, Rede TV, o canal da família do sul do Maranhão. Doutora Graça, a senhora tem visitado muitas comunidades aqui de Imperatriz e da região. Uma das coisas que eu lhe pergunto, o programa Minha Casa Minha Vida, a senhora já visitou algum projeto desse e viu se realmente lá as coisas estão de acordo com o que o governo federal colocou, que é o Ministério das Cidades? Eu visitei algum desses conjuntos e eu observei várias coisas irregulares lá. Uma é que as casas, em alguns casos, as casas não foram concluídas. Elas ficam faltando fazer alguma coisa, a calçada, alguma coisa na casa. E a gente sabe que o dinheiro veio todo, veio completo. Se a casa não foi totalmente acabada, é porque deve ter havido desvio. Uma outra coisa que eu observo é que eles compraram terreno em locais que não são adequados para a construção de casas. O Sebastião Regis, por exemplo, é um desses conjuntos. Você vê, parte das casas foram construídas numa área baixa e, no inverno, a água vem de lá de cima da serra e alaga tudo, passa por cima, passa por dentro da casa.
das casas. Isso é uma coisa vergonhosa e isso é mais um exemplo de corrupção no serviço público do Brasil. O governo federal fez o programa era muito bom na época, mas o governo não teve o cuidado de fazer a fiscalização, de mandar gente da área federal ou de contratar uma empresa de auditoria e contabilidade para fazer o acompanhamento desde a aquisição do terreno até o fim da construção, para evitar a roubalheira, que a gente sabe que neste país, se você não tiver de olho em cima, fiscalizando, se o governo não fizer isso, as pessoas desviam tudo, mete a mão. Os servidores, aqueles que foram responsáveis, a empresa construtora, se o governo, na entidade pública, não estiver lá fiscalizando a cada minuto, a cada etapa, eles desviam, eles roubam. O país está desse jeito. Doutora Graça, quando a senhora faz essas visitas, faz essas reuniões, o que a população comenta? Bom, as pessoas sempre reclamam, está errado. E veja bem, uma coisa, eu estava olhando aí num país da América do Sul, que quando o governo faz um programa desses, um programa habitacional, ele chama, antes de comprar o terreno, antes de fazer a obra, na hora de fazer o projeto, eles chamam a população, os beneficiários daquele programa, para participar do projeto, para dizer o que eles acham. Aqui não. Aqui no Brasil e aqui no Maranhão, aqui em Imperatriz, as pessoas eram até proibidas de entrar no local onde seriam construídas as casas. Quer dizer, não havia transparência. Isso é para que eles pudessem fazer as coisas erradas. Aqui eu lembro que eu provoquei o Ministério Público Federal, junto com a Francisca Dominici, o projeto aqui do Bom Jesus, nós provocamos o Ministério Público Federal e provocamos o Ministério Público Federal também através do projeto PAC 1, que é lá na Grande Cafeteira. Muitas coisas que lá o prefeito tinha deixado de concluir, foi preciso ele concluir através da justiça. No seu mandato de deputada federal, a senhora vai ter essa preocupação em olhar esses projetos sociais para que realmente ele venha funcionar? Porque se não houver fiscalização, automaticamente há desvio de recursos. A população, a senhora está conscientizando sobre isso? Bom, para começar, se eleita deputada federal, eu terei um escritório permanente aqui em Imperatriz para acompanhar, para conversar com a população, para trazer as notícias de Brasília, para levar as notícias da cidade e as demandas de interesse da população para a Câmara Federal. Em relação a essa questão, existem as emendas parlamentares que os deputados destinam para obras nos seus redutos eleitorais, e tanto esses recursos de emendas quanto os convênios, as obras federais que forem construídas no estado do Maranhão, eu estarei atenta dia e noite para, no sentido de fiscalizar, não só eu, mas propor para o governo federal essa contratação de empresa de auditoria para auditar as obras, para acompanhar a realização delas, a fim de evitar a corrupção, a roubalheira. Agora, Luiz, você falou no bloco anterior sobre o Madeira, que vive dando entrevista aí, falando de candidatos periquitos. O Madeira, ele tem um pensamento retrógrado, um pensamento antidemocrático. Quando ele combate as novas candidaturas, querendo que só ele seja candidato pelo século dos séculos, e os que estão lá, ele demonstra ser uma pessoa retrógrada, antidemocrática, oligarca, que quer ser o dono do poder. Ele tem ciúmes, ele quer permanecer, ele já tem 4 mandatos de deputado federal, e, diga-se de passagem, ele foi muito mal. Ele votou contra os interesses do povo brasileiro, ele votou para a entrega da nossa Vale do Rio Doce para o capital
parte nacional e parte estrangeira. Quando a Vale foi vendida, ela valia 9 bilhões e ela foi vendida por 3 bilhões. Portanto, o senhor Madeira deu um prejuízo de lesa pátria ao povo brasileiro quando votou pela entrega da nossa Vale para o capital internacional. E ele agora vive fazendo esse discurso de ciúmes. Ele não quer que o parlamento se renove. Ele quer que os políticos continuem sendo os mesmos Lobões, os mesmos Sarney, os mesmos Madeiras, os mesmos Marques. Gente, a política precisa se renovar, que venham pessoas novas, que venham novos pensamentos, que venham novas ideias e, principalmente, que venha gente limpa, porque os que estão aí com 2, com 3, com 4 mandatos, 90 e tantos % estão sujos, 90 e tantos, eu não estou dizendo todos. Existe lá uns poucos políticos bons, mas a grande maioria é corrupta, entrega o patrimônio nacional e deve sair do poder. O povo, seu Madeira, está por aqui com o senhor. Não fica com esse seu discurso oligárquico de candidatos novos, porque o senhor é contra candidatos novos, porque isso está errado. Ele está achando, na verdade, eu observo que ele disse para mim, outro dia, nós estávamos indo para Brasília, estava indo para a Conferência Nacional, encontrei com ele no aeroporto. Ele disse para mim que o único candidato que tem chance de ser eleito é ele. Eu falei, vem cá, quer dizer que o eleitor já te deu o mandato? Porque você passou 8 anos nos corredores do Congresso, não fez nada por Imperatriz. Agora você quer dizer que será o único que vai ser eleito? Porque no momento nós não temos nenhum. E se o senhor for eleito, nós vamos continuar sem nenhum. Aí ele não soube me dar a resposta. Doutora Graça, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e se a senhora tem algo mais a esclarecer, fique à vontade. Eu quero pedir ao povo do Maranhão, ao povo de Imperatriz, da nossa região tocantina, à sociedade organizada, que nesses 90 dias que estão nos separando das eleições, que, por favor, procurem dar a sua contribuição para a gente renovar a política do nosso Estado. Porque, do jeito que está, os políticos que estão ocupando os cargos hoje, a sua grande maioria é responsável pela situação que está o Estado do Maranhão e o Brasil. Eles são os responsáveis pelo gás de R$ 85, pela gasolina de R$ 4,50, pelos remédios mais caros do mundo e a falta de saúde, de educação. Políticos que depois que entraram na política nunca mais trabalharam, estão ricos. Política não é para enriquecer ninguém. Então, que a população venha se engajar num movimento renovador de ajuda a novos candidatos da própria sociedade, a fim de que a gente possa melhorar, mudar o quadro da política brasileira e salvar o nosso país. Ok, eu conversei com a pré-candidata a deputada federal, doutora Graça. Ela é juíza aposentada. A população precisa entender de que os novos é quem poderão mudar essa situação no nosso país. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau.